contando a minha história. Nesse exato momento eu quero que você pare tudo e preste atenção. Estamos falando da história de alguém que nos permitiu viver essa história com ela. Ela merece todo o nosso respeito, carinho e acolhimento. Essa história pode ter a ver com a sua. Vamos prestar atenção? Começa assim. Meu nome, nasci em 28/12/1965 na cidade do Rio de Janeiro. Filha única, filha de classe média. Aos 18 anos perdi meu pai. Ficamos eu e minha mãe. Formada em psicologia pela PUC do Rio de Janeiro e tão logo me formei, fui morar no Rio Branco, Acre, pois casei e o marido estava trabalhando como dentista no Exército, no Acre. Meu casamento durou 2 anos, pois ex-marido me traía e era agressivo. Interessante que ele já dava sinais quando namorávamos, mas a gente nunca quer enxergar. Me separei após 2 anos e não tivemos filhos. Voltei para o Rio de Janeiro, voltei a morar com a minha mãe e, certa ocasião, fui a uma consulta com Maria Padilha, lá em Saracuruna. Ela me disse que, se eu voltasse para ele, ela me daria paciência, pois era o que eu iria precisar. E se eu fizesse a opção de me separar e permanecer no Rio, ela me daria o cavador. Optei em me separar e, em seguida, de fato, comecei a trabalhar e permaneci neste trabalho por 13 anos. Perdi minha mãe, eu estava com 28 anos e, em seguida, conheci o segundo marido. Nunca casamos oficialmente, mas tivemos 2 filhos. Hoje, o mais velho tem 26 e o mais novo, 19. Fiquei casada com essa pessoa por 23 anos e após esse tempo, ele me traiu com uma moça que tem a idade do nosso filho mais velho. Sofri muito, tive muitas perdas financeiras. Morava na Barra da Tijuca na época, apartamento esse comprado pela minha mãe. E assim que me separei, eu tive que vender o apartamento, pois estava com dívidas de IPTU e de condomínio. Vim morar em um bairro mais barato. Hoje moro na Taquara, Jacarepaguá. Estou com muitas dificuldades para voltar ao mercado de trabalho, pois no decorrer do meu casamento, com o nascimento dos filhos, sem rede de apoio, pois filha única, sem irmãos, sem os pais vivos, tive que abrir mão da minha profissão para cuidar dos meninos. Ele permaneceu casado com a mesma pessoa e hoje ele tem um filho. Nesse meio tempo, descobri que ela tinha HIV, mas não assumem e eles têm um filho que recebeu o diagnóstico de TA. Fiz exames, mas não contraí. A enfermeira na época disse que se eu continuasse casada com ele nessa situação com a moça, eu certamente poderia contrair. Meus filhos falam com o pai, mas têm pouca convivência, pois quando nos separamos, ele foi morar com ela e se afastou muito dos meninos. Hoje em dia pediu perdão por tudo que fez comigo e com a família, e com nódulo nos rins e próstata, o que precisava era me pedir perdão. Diz que não tem arrependimento, mas se fosse hoje, ele não teria feito o que fez. Enfim, Débora, vida financeira, me encontro desempregada. Vida sentimental, em 7 anos de separada, tive um flerte com uma pessoa. Saímos 2 vezes, mas ele tem uma namorada. E sigo buscando um direcionamento. Tenho muitos problemas com meu filho mais velho, ele tem TDAH. É difícil de lidar. Sempre brigamos, ele é revoltado com a nossa vida, com o padrão que caiu muito. Segue tentando iniciar uma faculdade, mas não vai adiante. E atualmente se encontra também desempregado. Foi demitido há pouco tempo por justa causa. Tem um processo pela frente para se defender. Meu filho mais novo segue o curso da vida normal. Se atrasou 1 ano por conta da nossa separação, mudança de colégio particular para o público, mas é focado. Fez ensino médio técnico
e tenta vestibular. Hoje é jovem aprendiz de uma empresa boa. Ouvir você, agora vai pegar. Ouvir você falando da sua vida me incentiva e acalma. Você é muito transparente e aparenta ter um coração enorme. Agradeço. Agradeço a você pela oportunidade de escrever minha história. E se for da vontade de Deus e dos orixás, serei contemplada. Acabou que não disse que o meu ex-marido sempre foi do candomblé e assentei o Baluaí na mesma casa dele quando ele teve um problema de saúde, um infarto. Daí fiz a promessa que se ele se recuperasse, eu iria cuidar de Obaluaê. Lá assentei também Exu. A casa dele fica em Cachoeira de Macacu. Foi lá que conheci o atual Pai Dário, que temos em comum no Instagram. Salve, Pai Dário, sua bênção. Pai Dário, na época, era filho do santo da casa. Depois da nossa separação, eu acabei saindo dessa casa de santo, onde ele ainda continua, e fui para uma outra casa, levando meus santos, Obaluaê e Exu. Hoje sou Ekede, suspensa, nessa casa que fica em Belfor Roxo. Me fiz entender? Fez. Qualquer coisa, me pergunte. Beijos e mais uma vez, obrigada pela oportunidade e seu carinho em nos ajudar. E agora ouvimos uma história de uma mulher que se apresentou para a vida, teve pulso, não permaneceu, não se submeteu. E por conta de tudo isso, de todas essas posturas, hoje ainda vive reflexos. Quantas de nós nos deparamos em alguns momentos da vida precisando tomar decisões e deixamos para lá? Deixamos e continuamos. Essa mulher, ela não continuou. Ela, por algumas vezes, no decorrer da sua história, nos mostra essa mulher com decisão. Honrar a nossa história é olhar essa história e ver quantas vitórias foram ocorrendo e quantas ainda serão motivos de gratidão, porque as vitórias permanecem. Uma das coisas que a gente precisa entender é que vitória não é ter de retorno alguma coisa. Vitória é persistir, perseverar, não abandonar, seguir. Isso já é vitória. Temos no nosso imaginário que grande parte precisa ter um retorno para que a gente se sinta vitorioso. E de fato é. Todos nós queremos avançar para conquistar alguma coisa. Mas quem disse que avançar não é uma conquista? Mesmo que você não tenha algo para receber. Para mim, vitória é não se submeter. E essa história conta a história de uma mulher que não se submeteu. E aí fala muito da minha história. Abrir mão é ter coragem. Abrir mão é não se submeter. E nesse exato momento, eu vou tirar 3 cartas para essa mulher que nos deu a oportunidade de ouvir a sua história. Muito obrigada.
Vamos lá? Primeira carta, a carta das nuvens. Segunda carta, a carta do jardim. Terceira carta, a carta do divino. Esse momento é um momento que vai passar. Você não vai permanecer. E o passar não tem a ver com o tempo que a gente conta, com a nossa pressa. É o tempo que precisa ser. É o tempo que a espiritualidade está te dando. É o tempo para se refazer. É o tempo para se equilibrar, para encontrar-se. E eu tenho certeza que está passando. É só uma questão de tempo. Muito obrigada pela confiança. Muito obrigada pela oportunidade de te conhecer um pouquinho mais. Te desejo em dobro tudo que desejo para mim. Muito saravá, muito axé. Tenha certeza, você é uma mulher vitoriosa.